até aqui já entendeu que não há estilo de vida saudável sem exercício físico, sem movimento. Então, para manter o sistema imunológico saudável, principalmente se você insere um exercício de força, um exercício de resistência também, é importante ter a distribuição aí correta dos macronutrientes e indiretamente também a ingestão dos micronutrientes. E é isso que a gente vai conversar hoje, de uma maneira leve e que você consiga aplicar a partir de amanhã. Todas as informações que tem aqui nesse módulo de nutrição esportiva, a partir do momento que você começa a fazer o exercício físico, você já consegue colocar em prática. Se você está sedentário, não começou ainda a fazer o movimento, está na fase aí de pré-concepção, sabe que precisa mudar, mas não sabe ainda quando vai começar, é importante virar essa chave logo, não deixe o tempo passar e também não espere você sentir muita vontade para começar, porque isso não vai acontecer. Tem dias que você não sentirá vontade, você não estará bem, você vai se sentir desmotivado e também o tempo, o clima, o lugar onde você mora talvez não possa favorecer também a prática do exercício físico. Mas quanto antes você começa a repetir, a exercer essa repetição do hábito de se movimentar, você gera o hábito. E aí, independente de onde você esteja, você vai fazer o exercício físico. Digo isso por experiência própria, independente de onde eu estou, qualquer estado do Brasil, eu acho um jeito de fazer exercício físico. Mas é claro que você precisa saber que a atividade física é diferente de exercício físico. A atividade física são movimentos naturais que o nosso corpo que a gente faz com o nosso corpo no dia a dia, como limpar a casa, arrumar um cômodo, passear, o movimento, que isso nós nunca deveríamos deixar de fazer. Mas claro que com as mudanças aí de era, né, desde a Revolução Agrícola para a Revolução Industrial, agora a Revolução Digital, a nova era digital, a gente está esquecendo, a gente, digo sentido ser humano, estamos deixando de lado o movimento, a atividade física que era comum. O nosso corpo, o ser humano, não foi feito para ficar parado, tá? Então, vira aí a chave se você ainda está no sedentarismo, porque você precisa colocar o movimento na sua vida, tá? E o exercício físico é aquela programação que você faz, que tem o dia, a hora ali marcada, que você vai planejar com uma intensidade moderada a alta o movimento esportivo. Seja ele musculação, crossfit, natação, aquilo que você gostar e quiser aplicar na sua vida. Eu sugiro que você escolha um exercício resistido, com peso, para ser aplicado na sua vida pelo menos aí 2 vezes por semana. Porque para a manutenção da massa magra, não há a possibilidade de manter músculo sem exercício de força. Se não fizer o exercício de força, você começa a atrofiar da mesma forma que quando a gente não estuda, que a gente não cria novos estímulos em relação à cognição, ao aprendizado, a gente acaba atrofiando diversas, algumas áreas do cérebro. No exercício físico, acontece a mesma coisa. Sem o estímulo, você perde ali aquela resposta de fortalecimento, claro, daquela região do músculo, e você começa a atrofiar, a perder ali a força. E a consequência disso, a longo prazo, é a sarcopenia, que é o que acontece normalmente com os idosos aí acima de 60 anos. Isso pode acontecer com a mulher quando entra na menopausa e normalmente com o homem, no homem um pouquinho mais tardio aí acima dos 60 anos. Então, quanto antes, lógico, que você virar essa chave, eu vejo que a maioria aqui já entendeu isso, né, que está acompanhando aí os módulos, que já conseguiu aplicar diversos passo a passos em relação à nutrição e estilo de vida saudável, já está praticando. Só que há pessoas que precisam de um estímulo, de um direcionamento para conseguir colocar isso em prática. Então, busque um propósito e coloque isso como se fosse algo similar a escovar os dentes e tomar banho. Você não faz só porque você está com vontade, você faz porque precisa ser feito. Então, em relação ao exercício, o que você precisa ter cautela? Se você está superando um quadro aí de queda de sistema imunológico, uma infecção de repetição, o seu organismo ele está se recuperando, se regenerando. Se você coloca um exercício físico com um estímulo muito alto, você impacta o seu sistema imunológico também. Então, todo movimento que você faz
com uma intensidade acima do moderado, você vai ter impacto no seu sistema imunológico. Isso acontece com todas as pessoas. Então, para você iniciar uma modalidade aí com uma intensidade mais alta, é preciso estar bem. Você estar saudável, você está numa fase aí que está pronto para um próximo passo. Então, é um passo a passo, e agora a questão da nutrição esportiva, para você, o corpo receber esse estímulo. Sheila, eu quero ganhar massa magra. Para você ganhar massa magra, o seu corpo precisa estar sadio. Para você emagrecer, o seu corpo precisa estar sadio. Um corpo que está doente, ele não responde ao estímulo. Você vai começar e vai parar. Então, trate primeiro a infecção de repetição, o quadro fúngico, está se sentindo melhor, se sentindo com vitalidade, dá o próximo passo, que é o exercício de força. Vou te dar um exemplo, usar o meu exemplo para ficar um pouco mais claro. Quando eu tive o meu problema sério nas mãos em relação à dermatite, que eu não tive diagnóstico, então eu sempre falo desidrose, dermatite aí como exemplo, eu não deixei em nenhum momento de fazer o movimento, o exercício físico, mas não exercia atividade de alta intensidade. Então, eu ia para a academia e fazia sempre o movimento ali na esteira mesmo, colocava uma playlist que eu gostava muito e ficava ali 30 minutos no meu momento de bem-estar. Claro que eu não andava devagar, eu colocava sempre uma velocidade entre 7 a 7,8, esse é o meu limite para estar moderado. Então, o exercício físico moderado pode ser feito por quem não está muito bem, por quem está com a saúde aí mediana, não tem problema nenhum, tá? Então, eu fazia isso todos os dias. Então, claro que algum dia que eu não acordasse muito bem, eu não fazia, mas era muito raro. Então, o meu processo aí de recuperação sempre teve o movimento. E depois, o próximo passo foi o estímulo com o exercício de força, que aí foi através da musculação, que é algo que eu pratico há muito tempo, porém eu nunca tive uma assiduidade. E aí em 2018, eu me recuperei, em 2019 eu treinei aí com um personal, com a Marcele, inclusive eu vou colocar aqui um conteúdo dela para que você conheça o trabalho, se você achar que é válido consultar, perguntar, tirar dúvidas, ela está super aberta para conduzir essa parte aí em relação ao exercício físico, e ela tem experiência também em lesões. Eu escolhi a Marcele exatamente porque, como era uma fase aí de recuperação, eu estava muito tempo sem fazer o exercício de força, a minha prioridade era não me machucar, fazer o treinamento com peso, voltar para o peso sem me machucar. E agora eu tô pegando bastante peso, tá? Então, é importante você saber que a vida são, como você sabe, claro, são etapas. Então, cada etapa tem o seu tempo, respeite os ciclos. Então, se você está no ciclo ainda de recuperação, é importante você fazer um movimento moderado. Se você já passou dessa fase, você pode trabalhar para o ganho de massa muscular aí com estímulo, com o exercício de força, que não há ganho de massa muscular sem dor. Dor que eu digo é o estímulo ali do movimento. Não vai ser fácil, incomoda, tá? Mas o resultado é maravilhoso, que é o controle da flacidez e a estética que todos nós desejamos estar na nossa melhor versão, claro. E com relação à perda de gordura corporal, acontece o mesmo. Um corpo que está sadio, ele vai ficando saudável, ele vai respondendo positivamente ao estímulo. No meu caso, como eu disse, eu sempre me mantive em movimento. Então, conforme na recuperação ali no meu quadro de síndrome fúngica, a questão da dermatite, da coceira nas mãos e tudo mais, eu fui me recuperando, com o movimento eu fui emagrecendo, porque meu corpo estava doente, e aí eu ganhei peso, e aí automaticamente quando eu fui me recuperando, eu fui perdendo gordura corporal. Isso é automático, porque aí o seu organismo ele consegue aproveitar os nutrientes daquela refeição, porque não basta comer, tem que absorver. A partir do momento que o seu corpo ele não consegue fazer a digestão, quebrar a molécula ali do alimento e absorver, ele não responde nem para um estímulo nem para o outro. Conforme ele vai se recuperando, se regenerando, ele vai respondendo aí aquilo que você deseja. Então, o que é um treino intenso? Um treino intenso é aquele que normalmente você chega a um grau ali de fadiga, que gera um incômodo, não é um incômodo igual alto rendimento, tá? Não estou falando de atleta, estou falando de um praticante mesmo, de algum exercício físico. Então, você chega ali a um estímulo que você não aguenta fazer mais um próximo movimento. Então, você chegou ali no seu esgotamento energético, tá?
Então é adequado que você faça aí uma recuperação para você ter, regenerar aquilo que você perdeu, em termos de movimento, claro, de energia, mas também para recuperar aquela fibra muscular que foi lesionada, está inflamada e precisa de nutrientes para ser fortalecida. E quando a pessoa não faz essa refeição adequada, falta alguma coisa, entra-se em catabolismo, porque falta nutriente, normalmente proteína, tá? Que dificilmente uma pessoa não consome carboidrato, a maioria das pessoas tem deficiência em termos de consumo de proteína quando estão fazendo treinamento de força com peso, e por isso tem que ter esse estímulo, tá? Uma refeição adequada aí no pós-treino. Achei lá só pós-treino? Não, não é só pós-treino. E o pós-treino, gente, não é imediatamente após o exercício. Esse negócio, eu acabei de treinar, eu tenho que comer agora. Não, não é isso, tá? É que muitas pessoas confundem a nutrição esportiva de alto rendimento, que é aquele atleta que treina 5 horas por dia, que ele precisa de uma quantidade alta de nutrientes, porque o esporte é a profissão. O esporte é a profissão, então o corpo ele precisa ser recuperado o tempo todo. No caso da maioria das pessoas, o trabalho é sentado e o esporte é a exceção, é 30 a 1 hora do seu dia. Então não há uma necessidade de sair correndo da academia e já fazer uma refeição pós-treino. O pós-treino quer dizer a próxima refeição que você vai fazer. Então essa próxima refeição é importante você ter aí uma atenção especial pós-exercício físico. Tem gente que faz um treinamento com peso e não come nada e vai dormir. Então isso vai gerar o quê? Um catabolismo, você não vai recuperar sua fibra muscular, tá? Então a refeição, ela precisa ser completa, todas, tá? O que você for fazer no seu dia ali, conforme o estímulo do exercício físico. Quando você vira a chave para o exercício físico com treinamento de força, você sabe que tem que se preocupar com isso todos os dias, se preocupar no sentido, você vai naturalmente observar se está faltando algo naquela refeição, que eu vou explicar agora um pouquinho mais para frente. Então não fique fixo só apenas na refeição pós-exercício físico. Se você começou um treinamento de força ou vai intensificar isso, para emagrecer ou para ganhar massa muscular, é importante que se você faz 3 refeições, essas 3 refeições tenham aí a distribuição de proteína adequada e, consequentemente, os outros nutrientes que você já sabe, tá? Então, vamos lá. Depois, antes disso, né, antes de falar da distribuição para homem e para mulher, o quanto que você tem que comer quando você vai fazer um exercício aí um pouco mais intenso. Então, achei lá, eu vou hoje agachar com peso, vou fazer o exercício com um personal, fechei ali uma vez por semana, para ele intensificar o movimento, vou fazer isso 1, 2 vezes por semana, que é o habitual. Não precisamos de grandes quantidades de energia, tá? Mulher não precisa, porque a quantidade de músculo que a mulher tem é inferior à de homem. Então, nós não precisamos de grande volume de energia antes do exercício físico, tá? Ou depois. A gente precisa de uma quantidade suficiente ali para recuperar. Se você come mais do que você precisa, você começa a ganhar gordura corporal, que aí estoca no seu tecido adiposo. Então, para você ter ideia, 20 a 25 gramas de um alimento fonte, aí 20 a 25 gramas, na verdade, de carboidrato, tá? Então, num alimento fonte seria por volta de 100 gramas. Então, eu consumo 100 gramas de banana, um exemplo, me dá 25 gramas de carboidrato. Então, essas 25 gramas de carboidratos seriam o suficiente para você fazer o seu exercício físico. Por quê? Porque lembra que quando você vai fazer exame de sangue, você ficou lá 12 horas de jejum, a sua glicemia dá por volta de 70. Por que isso? O seu fígado ele guarda energia, o seu músculo guarda energia e também na sua corrente sanguínea tem energia. Não falta glicose. A glicose está no nosso corpo. O corpo ele dá um jeito de fabricar a glicose. Então, dificilmente você fica um dia zerando o seu carboidrato, que seria, por exemplo, o caso de uma cetogênica, que a pessoa consome só até 50 gramas de carboidrato no dia dela. Dificilmente as pessoas fazem isso. Então, não falta energia no seu corpo. Então, independente se você quer emagrecer ou ganhar massa muscular, não há necessidade de grandes volumes de carboidratos. É importante que você faça uma distribuição aí de carboidrato a cada refeição, sem exagero, tá? Sem exagero para não ganhar peso, ou se você quer ganhar massa muscular,
você vai manter o carboidrato em todas as refeições. Se você quer emagrecer, você vai colocar esse carboidrato próximo do momento que você vai fazer o exercício físico. Nas outras refeições, você não precisa consumir grandes volumes de carboidrato porque você quer emagrecer. Então, você precisa escolher uma fonte de energia para diminuir da sua rotina. Normalmente, a mais fácil é o carboidrato, mas poderia ser a gordura. Então, eu quero diminuir a gordura da minha refeição para controlar um pouco mais a questão energética. Eu sugiro mais o carboidrato porque a gordura traz mais saciedade, tá? Então, só para ficar mais claro, se você quer um estímulo ali, quer energia para fazer o seu exercício físico, uma banana já resolve, tá? Uma banana já seria mais que o suficiente. 2 rodelas de batata doce. Aqui eu coloquei um copo de suco de açaí, né? O suco de açaí, ele tem energia vinda da gordura, não é do carboidrato, mas ajuda também o suco de beterraba. Então, são quantidades pequenas do alimento que a gente precisa. Não há necessidade de grandes volumes. Às vezes a pessoa fica, nossa, eu preciso fazer uma refeição ali perto do meu momento de treino, tem que ser ter tantos alimentos, não precisa. Seu corpo tem bastante glicose guardada aí no seu sangue, no seu músculo e no seu fígado, tá? Então, para a mulher, a questão da proteína é o que pega mais. Experiência clínica. Todas as mulheres que me procuram, aí depois, claro, não estou falando no caso de infecção, de repetição. A pessoa já está querendo evoluir para um próximo passo. Já quer melhorar ali a sua estética, ou melhorar mesmo a sua condição física, a sua massa magra, controlar a flacidez. Aí a mulher vem com uma deficiência de proteína. Ela não consegue consumir proteína nas 2, 3 refeições do dia. Então, a mulher que faz 4 refeições, um exemplo, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Se você está fazendo treinamento de força para controlar a sua flacidez, você precisa comer um pouco de proteína em cada refeição. Tá? No meu caso, eu faço só 3 refeições por dia, não faço mais que 3. 2 refeições grandes e uma refeição menor. Então, nessas 3 refeições, eu coloco uma fonte de proteína quando estou fazendo um exercício com peso, tá? Então, não só no dia, tá? Com o objetivo. Então, o meu objetivo é esse. Então, eu continuo fazendo isso até eu chegar aonde eu quero. Depois, eu mudo o ciclo, eu mudo o perfil da minha alimentação de acordo com o que eu desejo, tá? Então, se o seu objetivo é controlar a flacidez, emagrecer ou ganhar massa muscular, você tem que pensar nessa distribuição aqui. Quantas vezes por dia você está comendo, de acordo com esse número de refeições que você faz, colocar essa gramagem aqui de proteína, tá? Aí o alimento é de acordo com aquilo que você gosta de comer, com aquilo que você está com vontade de comer. Isso é bem importante, tá? O homem já precisa de uma necessidade um pouco maior, porque o homem tem mais volume muscular. Você encosta na perna, no braço de um homem, você sente a diferença do tônus muscular. Então não dá para comer a mesma quantidade. Se você janta com o seu marido, ou ao inverso, um homem aí que janta com a sua esposa, e vocês estão comendo a mesma quantidade, alguém está errando. Alguém está errando na quantidade. É importante que tenha essa diferença, tá? Os homens precisam de mais. Então, fez 3 refeições no dia, essas 3 refeições tem que ter em média de 20 a 40 gramas. Normalmente tem que bater 40 gramas se o homem quer ganhar massa muscular, tá? Se quer ganhar massa magra, precisa chegar nessa quantidade aqui. Claro que fazendo treinamento de força. Repito, não dá para ganhar massa muscular sem fazer treinamento com peso. Tá? Precisa do estímulo, você só melhora com estímulo. Mesma coisa, só aprendo algo se eu estou estudando. Você aqui está estudando nutrição, você está evoluindo sua nutrição. Com o exercício físico, a mesma coisa. A mesma coisa, você vai estimular ali o músculo, e aí você nutre ele e você evolui o seu músculo, tá? Então, qual fonte de proteína você vai escolher? A que você gostar, a que você se sente confortável em consumir. Um corpo sadio digere os alimentos. Um corpo que está doente, ele tem dificuldade de fazer a digestão. Então, um corpo que está doente, um intestino que está doente, por exemplo, no caso dos lácteos, você envia o lácteo, ele pode ter uma resposta negativa, tá? Ele não consegue quebrar a molécula, mas se ele está sadio, ele pode responder positivamente, ele vai absorver aquilo que o corpo precisa. Então, está recuperando o músculo e vai aproveitar essa proteína aí do iogurte. A mesma coisa em relação às carnes, os ovos, tá?
Mas é importante que você, sabendo que tem uma predisposição para ter um quadro de síndrome fúngica, predisposição que todos nós temos, é importante variar, fazer um ciclo em relação ao tipo de proteína, não ficar repetindo a mesma proteína por muito tempo, principalmente as que têm um maior potencial alergênico. Então, aqui nessa imagem, quem tem mais potencial alergênico? O ovo, o iogurte e os peixes, tá? Então, os frutos do mar aqui, eles têm aí uma prevalência de ter potencial alergênico. Então, esses daqui você não come mais que 4 dias seguidos. Comeu 4 dias, troca. Então, agora eu vou colocar alguma coisa com frango, com carne. Aí você fala, ah, Sheila, mas café da manhã com frango, com carne, combina? Aí depende de cada um, tá? Isso depende do quanto de proteína ali você precisa, da sua vontade e do que você quer fazer. Eu como comida, as minhas refeições praticamente todas são comida, tá? Ou eu uso ovo ou uso uma outra proteína que sobrou do jantar, e aí eu repito no café da manhã. Isso é muito cultural, da onde você mora, o que você teve de exemplo em relação aos seus pais, o que foi ensinado, e aquilo que você aprendeu com o passar aí da sua existência. Então, a gente foi condicionado a comer granola, pão, bisnaguinha, industrializados, porque a televisão ensinou os nossos pais, a mídia ensinou os nossos pais e nos ensinaram isso aí, quem é da geração dos anos 80, né? Então, isso foi ensinado como se fosse o normal, né? O normal é comer comida, tá? Então, em relação aos peixes, só tenham atenção aí em relação a metais pesados, porque tem, não tem jeito, assim como há risco de ter aí em relação à carne, ao frango, a questão aí de uma alimentação não muito saudável para os animais, que a alimentação dos animais, a base normalmente é milho, então tente comprar de qualidade, com certificação, procure na sua região se informar, ter ali o açougue ou o supermercado de onde vem aquela proteína que você está comprando. Sei que pode parecer difícil no início, mas não é tão difícil assim não. Quanto mais a gente se apodera, a gente tem o poder de saber de onde vem a nossa comida, a gente manipula o sistema e não o sistema nos manipula, tá? Então, se eu decido de onde vem o frango e a carne que eu como e eu não como outro tipo, eles vão parar de vender e vão querer vender o que é de qualidade, porque eu não aceito comer mais coisas que não são de qualidade, tá? Então, na sua região, no seu bairro, independente do seu estado, se apodere, tenha o poder de saber de onde vem o alimento que você compra. Aqui eu coloquei a Corim, não é que eu estou fazendo propaganda, não. É que eu conheço muito bem a empresa. Aqui em São Paulo é muito comum, todos os supermercados maiores têm os produtos da Corim. Não são todos os locais de São Paulo, já reforço isso, mas nos locais mais comuns. E como eu digo sempre, antes, quando eu morava longe, eu sempre dava um jeito de comprar. Então, independente de onde você esteja, você vai arrumar um jeito também de se organizar e comprar bons produtos, caso o acesso esteja difícil, porque isso é uma prioridade para você. Quando é prioridade, a gente dá um jeito de consertar. Aqui eu coloquei 50 a 100 gramas, que é o que você deve consumir aí em média por refeição, você mulher. Homem pode chegar até 200 gramas, tá? Homem pode chegar até 200 gramas, até só? Não. Mulher só até 100 também não. Isso depende muito, muito do estímulo ali em relação ao exercício. Quando o exercício começa a ficar muito pesado, você vai perceber que o seu corpo ele tem um gatilho para você comer mais. Você comer um volume um pouco maior. Então, você vai aumentando as porções conforme o seu corpo pede, tá? Mas vai indo sempre aos poucos. Não aumente o volume só porque você acha que você tem que comer mais proteína para ganhar massa magra. Você tem que ir subindo aos poucos, tá? Para não ganhar gordura corporal aí no lugar de massa magra. E no caso de whey, eu posso colocar um suplemento à base de proteína se eu não conseguir consumir a proteína? Isso é o que normalmente é feito em consultório de nutrição esportiva. Então, quando o paciente não consegue alcançar a demanda que ele precisa em relação à proteína, é incluso um suplemento. Isso é opcional. Se a pessoa aceita tomar o suplemento, está com o intestino saudável, não dá para colocar suplemento de proteína no intestino que está ruim. O intestino que está em fase de recuperação, ele vai fermentar, vai causar incômodo, vai dar gases, tá? Então tem que tomar cuidado aí qual o momento que você vai inserir o suplemento, tá? E o seu corpo, ele vai te responder
se está dando certo ou se não está. Então, se você quiser incluir o suplemento para facilitar a distribuição de proteína na refeição, por exemplo, Sheila, eu não consigo comer proteína no café da manhã, vou colocar o suplemento, né, de manhã. Testa, coloca, vê se você tem alguma resposta negativa. Se tiver, não consome todos os dias ou inclui o alimento aí no lugar do suplemento. O nutricionista não tem como ter certeza se isso vai te fazer bem ou fazer mal. Você vai ter que testar, tá? Independente se você passar em um consultório ou aqui através do curso, você vai ter que testar para ver a resposta do seu corpo. Normalmente, quando o corpo está funcionando bem, as pessoas têm uma resposta positiva. Eu sugiro sempre o hidrolisado para ter menos risco aí de resposta alergênica. O whey que é whey concentrado eu não indico. Não tome whey concentrado, tá? Ou é isolado ou hidrolisado. Se for só hidrolisado, melhor ainda. Aqui eu coloquei uma opção, que é a Clean Whey. A Clean Whey é dessa empresa aqui, Glambia, é uma das principais fornecedoras de proteína aí para as outras empresas, que é essa Glambia, e eles fizeram a linha de produtos dele. Mas se você vai comprar, por exemplo, da Essential, que eu vou colocar aqui no próximo slide, a Essential pode comprar aqui da Glambia. Então, a empresa compra a matéria-prima de algum lugar e aí ela adiciona o sabor, adiciona as características e o marketing dela. O mais importante é quando você for escolher a sua proteína, se você decidir incluir, é você saber quem é o fornecedor dessa proteína. Não compra o que é mais barato, aquilo que tem mais propaganda. Veja a qualidade. Essa daqui, vinda da Glambia, a Clean Whey é da Glambia, eu indico porque eu sei aí da procedência, tá? Da qualidade aí da proteína. Repito, se não estiver saudável, tome cuidado aí na inclusão. O whey, gente, só uma questão de curiosidade, ele é muito, muito comum ser incluído em paciente que faz cirurgia bariátrica, ou paciente que está acamado. Então, sabe aquelas dietas que tem interal, que você recebe a sua nutrição, você que eu digo paciente, via naso ou parenteral, que é direto já no intestino, ali que é um outro procedimento. Então, é usado a proteína hidrolisada, porque o corpo ele já consegue absorver, porque já está quebrada a molécula da proteína, então seu corpo consegue aproveitar. Ele não tem que fazer a digestão. Se ele não tem que fazer a digestão, ele aproveita melhor esses nutrientes. Por isso que o valor não é tão baixo. Você não vai pagar menos que R$ 150 um pote, porque é uma proteína já quebrada, é uma molécula aí pronta para o seu organismo, como eu disse, absorver. Então, é utilizado muito em paciente internado, aí acamado, por uma falta aí de opção mesmo, porque a pessoa não consegue comer, tá? E no caso do esporte, é quando a pessoa não consegue comer a fonte de proteína, tá certo? Então, essa é uma opção. Aqui é uma opção da Essential, de suplemento, é misturado, tá? É o whey isolado e hidrolisado. Esse aqui é um pote sem sabor. A outra marca que eu coloquei ali da Clean Whey também é sem sabor, porque aí você mistura com aquilo que você deseja. Então, quer bater com uma fruta ou com uma água de coco, por exemplo, você pode, não tem adoçante, não tem aromatizante, porque o problema em relação às proteínas é exatamente isso, excesso de aditivos. Então, você compra aquela proteína, o sabor é maravilhoso, é cheio de aromatizante, como se fosse uma sobremesa. Isso não pode, né? Isso vai trazer algum problema em breve, tá? Então tome cuidado aí com essas proteínas cheias de aditivos. Então essa aqui é uma opção que é misturada, e para quem é vegetariano tem as opções aí com proteína da ervilha, proteína da amêndoa, que também tem que testar a tolerância. Tem que ver se o intestino responde bem, se o seu corpo vai ter um bom aproveitamento. Não temos como fazer um teste com algumas perguntas e ter essa resposta. Não, o teste é você consumir. É igual uma criança quando ela se expõe a um alimento, ela testa ali, come um alimento ali a partir de 1 ano, aí vê se tem uma intolerância ou não. Nós adultos, a mesma coisa, se a gente está passando por uma queda de sistema imunológico, após essa recuperação a gente precisa testar, incluir o alimento e testar para ver se a gente vai ter uma boa resposta. Então, como que fica café da manhã? Então, o café da manhã você escolhe ali o que você deseja consumir, café da manhã é um lanche. Esse nome, gente, café da manhã, lanche, almoço e jantar, foi dado, né? A gente come quando a gente tem fome e a gente come de acordo com os nossos objetivos também. Então, se o meu objetivo é ganho de massa muscular e eu não tenho fome, então tem que tomar cuidado, porque talvez eu não vá alcançar o meu objetivo, porque eu não estou comendo. Faço uma refeição por dia, talvez isso não vá ajudar no objetivo. Agora, se eu quero emagrecer,
eu tenho que comer quando eu sinto fome e também ter ali o estímulo em relação ao consumo de proteína, assim como o ganho de massa muscular, né? Então, tudo aí depende do seu objetivo. Saiba qual é o seu objetivo a partir desse ponto aí, pós-recuperação aí da síndrome fúngica. Ou se você está ainda num processo de tratamento, de cura, isso vai passar. E aí, quando passar, é o próximo passo. Então, é o próximo passo com cuidado, no cuidado com você, com o seu corpo. Aí você vai decidir o que você quer fazer em relação à sua composição corporal. Quer manter, quer emagrecer ou quer ganhar massa muscular, tá? Então, nós trabalhamos com resultados. Resultados não coisas extremistas, nada disso. Resultado, assim, de motivação, de você ir fazer algo, né, para se sentir bem, porque eu quero só manter, que eu não quero ganhar peso, que eu não quero ganhar gordura abdominal, não, porque eu quero ganhar um pouco mais de tônus, porque eu estou ficando flácido, flácida. Então é bom ter o objetivo. Voltando a falar do café da manhã lanche, esses nomes foram dados, aí você pode chamar refeição 1, 2, 3, eu chamo normalmente refeição 1, 2, 3, mas aqui eu coloquei café da manhã ou lanche para ficar mais claro. O café da manhã ou lanche são iguais, então você comeu de manhã e à tarde você vai comer semelhante, não tem problema algum, tá? É importante você, como eu disse, distribuir a proteína ali se você estiver fazendo um exercício de força. Aqui eu coloquei algumas opções do que normalmente é mais comum de ser consumido aí para quem está fazendo a prática de um exercício. Como eu disse, não repita mais de 4 vezes seguidas um alimento que possa ter potencial alergênico na sua rotina. É importante trocar, fazer um mix, utilizar pães sem glúten. Há muitas opções e no módulo de receitas vocês aprenderão aí bastante dicas para poder fazer em casa ou até para saber onde comprar, como que você vai escolher a pessoa aí que produz o seu pão, tá? Então várias dicas legais que teremos mais para frente. Ou até mesmo o jejum. Se você acordou sem fome e você não vai fazer nenhum exercício de força, não há necessidade talvez de você fazer o café da manhã. Isso tudo depende, tá? Claro que se você come muito perto do horário de dormir, você vai acordar sem fome. Então, você está fazendo jejum porque, na verdade, você comeu muito ali à noite, não porque você está fazendo jejum que é natural, ali numa resposta do seu corpo. Só tomar cuidado com essas alterações do seu ciclo circadiano. Claro que se você comeu muito à noite e você não tem fome de manhã, você não deve mesmo comer de manhã. Mas é importante você não mandar um volume de energia muito alto perto de dormir, porque isso pode atrapalhar aí toda a sua recuperação, como eu disse, do trato gastrointestinal, que a gente conversou no módulo de imunidade. Então, aqui, coloquei simples, o que é simples de almoço e jantar. Café da manhã você viu ali? Aqui, almoço e jantar. Poderia ser o seu café da manhã? Poderia. Poderia ser você tomar um café da manhã assim. Mas culturalmente, a dieta ocidental não permite que a gente, não permite entre aspas, né? Acha-se estranho a gente comer dessa maneira no café da manhã. Mas se você quiser, você também pode, tá? Importante ter uma fonte de proteína ali no seu almoço, no seu jantar, tá? O carboidrato, ele entra, tá? Ele entra se você vai treinar ou se você ele entra se você for treinar, eu digo, o exercício de força, tá? Ou se você não vai comer uma proteína aí que vai te dar muita saciedade, você diminuiu a proteína que você quer comer mais carboidrato. Então você coloca a fonte ali de batata, de mandioca, de abóbora, de arroz. Isso pensando num processo de emagrecimento, tá? Você vai falar, nossa, Sheila, então eu vou comer a proteína, mais uma fonte de gordura e vegetais. Se você deseja emagrecer e você não for treinar no dia, sim, é uma estratégia que pode ser feita, isso vai te ajudar. E a fonte de gordura pode ser a manteiga, pode ser o óleo de coco, pode ser o azeite, pode ser um abacate, se você preferir, né? Então, a fonte de gordura que você vai adicionar ali naquela sua refeição, tanto faz, você pode fazer um ciclo dessas gorduras, não fixe em apenas uma, você pode usar manteiga e depois ali na próxima refeição você usar o óleo de coco ou o azeite, tá? Isso é opcional. E a questão dos vegetais, não há necessidade de comer várias fontes de vegetais ali no mesmo tempo. Escolha uma, duas, para facilitar também a questão do seu processo digestivo e prepare da maneira correta. A maneira correta que eu digo, não deixe muito tempo no fogo, não deixe o alimento mergulhado na água.
e isso atrapalha ali a questão dos nutrientes. Eu vou explicar no módulo de receitas esses detalhes, tá? Só estou dando um pouquinho de informação aí já para te ajudar. Quem é vegetariano faz normalmente uma combinação aí de cereais para conseguir atingir a fonte de carboidrato, de proteína, desculpe, necessária. Então a pessoa consome a leguminosa e o arroz e a batata ou a batata doce. Combina-se essas duas fontes para atingir a quantidade de proteína, por isso que o volume é maior. Agora a pessoa que não é vegetariana, como eu mostrei ali, nesse anterior, ela vai consumir a fonte de proteína, e a fonte de proteína normalmente tem gordura. Então vai comer uma carne, ou dependendo do corte do frango, se for uma sobrecoxa, uma coxa tem gordura. Por isso que não pode comer muito carboidrato, porque aí você ultrapassa a quantidade de energia que você precisa no seu dia e você não consegue emagrecer, tá? E a maioria das pessoas tem uma tendência a comer grandes volumes de arroz e de feijão, tá? Ou batata, enfim, aí depende da tua cultura, e a quantidade de proteína normalmente fica baixa, essa distribuição de proteína. Veja se isso está acontecendo com você, tá? No caso dos vegetarianos não pode faltar essa soma, caso contrário vai ficar deficiente em termos aí de proteína, a soma do cereal mais a leguminosa. Sistema digestivo, se estiver debilitado, ainda em recuperação, lembre-se que os grãos podem causar algum tipo de desconforto por conta da casquinha que tem ali em volta. Então, faça ali o processo de deixar de molho corretamente, para você não ter um estufamento, uma resposta negativa. E se continuar tendo, talvez esse alimento não seja para você, tá? Talvez. Então, faça o teste. Faça um período sem, um período com, para você observar o que está causando essa intolerância. A intolerância vem porque o corpo ele não consegue digerir e absorver, tá? E depois que você faz a recuperação, restauração, que foi tudo ali explicado nos outros módulos, é para o seu corpo responder bem ali em relação à digestão e absorção, ou talvez você tenha uma intolerância mesmo àquele alimento não seja indicado para você, para a sua vida, tá? Aqui algumas fontes de proteínas vegetais, para quem é vegetariano. Quem não é vegetariano, o que eu sugiro? Leguminosas, feijão, o grupo do feijão, você inclui na sua rotina quando você for comer pequenas quantidades de carne, tá? Carne qualquer tipo, frango, carne ou peixe. Então, eu vou comer uma porção significativa de carnes, não há necessidade de ter o grupo do feijão. Isso é cultural, nós colocamos porque nós nos sentimos bem comendo, mas se você já vai comer um volume adequado de carnes, não há necessidade desse grupo. Tá? Quem é vegetariano, como a gente conversou ali, faz essa combinação, mas para quem não é, esse excesso, esse mix de proteínas, mais cereais, mais legumes, para o seu corpo digerir e absorver, é um processo bem difícil. Não é fácil para o nosso corpo há anos ficar fazendo isso. Lembre-se que com 20 anos o seu corpo ele está de um jeito, com 30 está de outro, com 40 está de outro, tá? Tá de outro jeito. Então as nossas células, elas estão envelhecendo. Elas estão ali no processo de envelhecimento natural. A gente tem que respeitar isso. Por isso que essas combinações, excesso de combinação, tem que ser por momentos especiais, tá? Então, vai comer uma feijoada num lugar especial, uma refeição em família, mas na sua rotina, evite esse excesso de mistura de proteína vegetal com proteína animal, que seu corpo não precisa desse mix, tá? Não há necessidade para você facilitar a digestão. E aqui só uma questão de curiosidade, para quem, principalmente aí para quem deseja manter a insulina adequada para o processo de emagrecimento, principalmente, hoje já se sabe que a ordem que a gente come interfere aí na resposta da insulina. E a insulina que fica alta o tempo todo, ela faz com que o seu corpo sempre mande ali uma mensagem para estocar energia. Então, o que ele faz a insulina ficar alta? O carboidrato em excesso. Então, você consome ali uma batata sozinha, um exemplo, você vai dar um pico ali de açúcar, né, no seu sangue, da glicose, e aí o teu corpo envia a insulina, o pâncreas envia essa insulina, pega essa glicose ali que foi quebrada, esse carboidrato foi quebrado, se transformado em glicose, e coloca ali dentro da sua célula de gordura, caso ele não vá usar.
Então, fizeram um estudo para ver se tinha algum jeito de controlar melhor isso. E hoje já se sabe que se você comer os vegetais e proteína primeiro e depois o carboidrato, a sua insulina fica mais controlada. Então, isso vai ser melhor para o seu processo aí de emagrecimento, se for esse o seu desejo, tá? Então, questão de prática, coloque isso aí na sua rotina, sempre que você for iniciar uma refeição, coma primeiro a proteína antes do carboidrato, que vai facilitar o seu processo de emagrecimento. E lembre-se que, se você está em processo de emagrecimento, não há necessidade de ter carboidrato em todas as refeições. Caso contrário, você fica enviando grandes volumes de energia ali para o seu corpo e o processo de emagrecimento, ele fica mais lento, mais devagar, tá? Escolha os momentos, principalmente próximo do exercício físico, para você consumir o carboidrato, que já vai ser o suficiente, tá? Aqui eu coloquei um suco energético para quem visa rendimento, então aquela pessoa que quer ter um alto rendimento ali numa corrida, por exemplo, vai ter uma resposta positiva numa musculação, tá? Claro que não é para todo mundo, se você não foca em rendimento, você quer só evoluir no seu treino e quer inserir, também pode, tá? Mas é importante aqui consumir um tempo aí antes. A beterraba, ela tem um poder vasodilatador, por isso que é feito com ela. Só que para o seu corpo fazer todos os mecanismos aí de digestão e de absorção do nitrato, precisa-se de um tempo, então 2 a 4 horas antes. Se você toma agora e você já vai fazer o exercício físico, não vai ter ação, vai ter ação depois, tá? Então é importante fazer do jeito certinho, se for esse o seu objetivo. No ganho de massa magra, é importante consumir fontes saudáveis de carboidratos, tá? Vindo dos tubérculos, batata, mandioca, arroz, enfim, o que você desejar comer, fazendo ciclos entre eles, não ficar repetindo, principalmente aqueles que têm um maior risco de ter micotoxinas, tá? Isso a gente vai conversar um pouco mais ali no módulo de receitas. Então, aqui eu coloquei o suco pré-treino com banana, com açaí, com a laranja, e depois que você finaliza o seu ciclo de tratamento, você pode inserir de volta o limão, a laranja, mas sem ter também a questão da repetição, tá? A questão dos 4 dias. Então, aqui é um ótimo suco. O açaí é uma das frutas que tem maior potencial antioxidante do mundo, do mundo. O cacau está nesse ranking, o romã, a romã, né, a mora, há várias frutas com esses pigmentos mais roxos, mais vermelhos, tem esse poder antioxidante. O antioxidante é não deixar a sua célula ser agredida. Então, é o poder de proteção. Por isso que a planta é escura, para se proteger do ambiente externo. A jabuticaba, a casca da jabuticaba, ela está se protegendo do ambiente externo e ficando escurinha. Então, esse escuro da fruta tem uma resposta aí positiva no nosso organismo. No caso da uva, o resveratrol que tem ali na casca da uva roxa, tá? Então, é por isso que tem esse nome antioxidante, tá? Aqui eu coloquei uma opção de pós-treino utilizando a proteína em pó, hidrolisada. Como eu disse, veja se é para você, não é obrigatório. Com comida você consegue atingir o seu consumo proteico, tá? Isso é para quem, lógico, está fazendo exercício de força, visando ganho de massa magra, tá? E para quem está emagrecendo, também precisa ter a distribuição de proteína. Só reforço, porque às vezes dá a impressão que só precisa de proteína quem quer ganhar massa magra. Não, quem precisa emagrecer também precisa da proteína. Um corpo saudável, ele responde bem à proteína, ele aumenta a termogenia e você gasta mais calorias consumindo a proteína, vinda do alimento ou do suplemento, se for o caso, tá? Então, isso é bom também no caso do emagrecimento. Só que no caso do emagrecimento, talvez, dependendo ali do momento do seu dia, tá? Você tem que mexer na distribuição de carboidrato, tá? Como a gente já conversou. E para finalizar, vamos falar aqui um pouco do álcool, que já foi abordado no módulo detox. Coloquei aqui só para reforçar. Importante, se você tem um objetivo aí de emagrecimento ou ganho de massa muscular, evoluir esse ponto, lembre-se que o álcool, ele atrapalha, ele vai te levar ao catabolismo. Claro que uma vida social, ela é feita ali de escolhas, então você escolhe o momento que você vai ingerir o álcool, isso é uma escolha só sua, é pessoal. O que eu sugiro a você é que pondere em relação ao que você vai beber. Vai beber destilado ou vai beber fermentado? Escolha um tipo, tá? E fique nesse tipo, consumindo esse perfil de bebida alcoólica, se você decidir beber.
O gin, ele foi colocado aí num pedestal em relação a emagrecimento, mas na verdade ele não faz ninguém engordar menos. Ele tem uma quantidade de calorias similar a uma dose de vodka ou de uísque, o que faz com que ele seja menos calórico é a combinação. Então, se você vai tomar um uísque, por exemplo, quem toma com energético tem açúcar, vai ficar mais calórico. No caso do drink com gin, se você tomar com uma tônica zero, você tem menos calorias ali na bebida. Então, é a combinação. Mas, em média, uma dose de bebida alcoólica vai ter 120 a 150 calorias. Então, se você tomar 6 latinhas de cerveja, soma-se aí 150, 120 vezes 6. Se você toma 6 drinks, a mesma coisa. A questão é que dificilmente uma pessoa toma 6 drinks, tá? Por isso que eu recomendo, no seu caso aí, se o seu objetivo é emagrecimento, e você já passou da fase de recuperação, não beba se você ainda estiver na fase de recuperação, tá? Mas se você já passou e você quer tomar um drink, eu sugiro que seja a base aí de gin com tônica zero ou com água gaseificada, fazendo essa combinação aqui. E se tiver zimbro no lugar onde você for tomar o drink ou for fazer em casa, é ótimo, tá? É ótimo para controlar o açúcar ali, que o álcool estimula a liberação de insulina, então ele ajuda a controlar a sua glicose e automaticamente aí te traz uma possível qualidade ali naquela bebida, né? Eu digo possível porque não tem saúde em álcool, nós bebemos, mas já tem um consenso que álcool não é saudável para ninguém, nem mesmo 1, 2 doses, hoje já tem um consenso que álcool faz mal para todo mundo, mas é algo social e aí é uma escolha de vida de cada um. Se você beber, lembre-se que é importante ter consumo de proteína antes e depois do seu drink, antes e depois, tá? Nas quantidades que eu coloquei ali para homem e para mulher, essa variante. O suplemento em pó pode ajudar, barra de proteína também para facilitar isso, um organismo saudável, tá? Se o seu organismo está em fase de recuperação, você vai ter que testar para ver se você vai ter boa aceitação. Como eu disse, cada caso é um caso, você precisa fazer essa autoanálise. E depois que você bebe, é importante que você elimine as toxinas. Lembra do processo de detoxificação. Aqui, reforço a questão do suco, que eu já ensinei para vocês no módulo Detox, e um lembrete em relação ao processo de detoxificação. Lembra do amor que você tem que ter pelo seu fígado. Ele faz tudo isso por você, todos os dias. Tudo isso. E aí você vai lá, se esforça muito na academia em relação ao exercício físico e bebe. Você está mexendo com todo esse processo aí na fase de detoxificação. Então, você precisa ter a cautela, precisa ter esse cuidado em relação ao consumo de proteína antes e depois ali do consumo alcoólico, se possível associar ao polivitamínico que eu indiquei no módulo anterior lá. Lá, se você voltar na fase de infecção de repetição, eu indico algumas possibilidades, porque quando você tem que eliminar álcool, você tem que utilizar várias outras vitaminas. Então, naquele dia, você precisa de uma quantidade muito maior de vegetais do que normalmente você come. E talvez naquele dia você não tenha o apetite para comer mais vegetais. Você vai comer do mesmo jeito que você come nos outros dias. E vai faltar nutriente. E a falta desse nutriente pode te levar a ter uma queda de imunidade. Te levou a ter uma queda de imunidade, seu sistema imunológico ficou debilitado, aí o fungo oportunista pode voltar. Pode acontecer isso com você, tá? Então pense sempre, vai beber, pensa nesse slide aqui, tem esse polivitamínico em casa para te ajudar. E se possível, faça aí um suco detox também, que vai contribuir em termos de metilfolato, ácido fólico, outros nutrientes. Metilfolato tem no polivitamínico. A acetilcisteína também pode ajudar, que é o aminoácido, comentei também no módulo de detox, coloco aqui para reforçar por conta da fase 1 e fase 2 de detoxificação. Então, ele pode contribuir ali naquele momento que você sabe, aquele dia eu vou beber mais, é uma festa, é um momento pontual, é uma viagem, vale a pena você investir e inserir próximo do momento que você for beber. Então, tarefas dessa aula, espero que tenha te direcionado em relação à alimentação e o exercício. Importante, se você não começou, não tem problema, nunca é tarde. Estamos aqui para aprender, evoluir e começar algo novo sempre. Então, escolha algo para você fazer, algo que estimule força, principalmente, 2
a 3 vezes por semana é o recomendado, qualquer pessoa. Então essa é uma recomendação, se você quer ter saúde hoje e sempre, tem que ter o exercício de força. Seja a pessoa que ama a corrida ou ama a natação, ela tem que fazer o exercício com peso, tá? Para fortalecer. E os outros dias da semana, você faz a atividade que você gostar, aquilo que você sente prazer. Eu amo andar. Se eu pudesse, eu ficava caminhando longas distâncias, 5 km, para mim é fácil. Eu amo andar rápido, não gosto muito de correr, mas o andar rápido, principalmente com uma ótima playlist, é algo com uma intensidade moderada que me traz prazer. Eu me sinto muito bem fazendo. Então escolha uma atividade aí que você goste também, para você fazer nos outros 4 dias aí da semana, tá? Lembre-se de distribuir a fonte de proteína a cada refeição. Se você faz 3 refeições no seu dia, 3 refeições tem que ter proteína nessas 3, tá? E module o sono e o estresse. Não há um corpo saudável sem dormir bem, 7 a 9 horas por noite, e controlando o estresse. Se a pessoa está muito estressada, automaticamente isso é um gatilho para desequilíbrio hormonal. Então pode fazer com que você tenha aí uma queda de sistema imunológico. E aqui eu deixo uma frase para a gente finalizar esse módulo com relação à clareza de propósito, de objetivo. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Por que eu coloquei essa frase? Porque nós vivemos em ciclos, a nossa fase, a nossa vida, né, é cíclica. Cada fase de vida, a gente tem objetivos, a gente quer coisas diferentes. Então, talvez hoje o seu objetivo seja superar a síndrome fúngica. Você está vencendo a síndrome fúngica, algo que está te incomodando, algo que você não sabia por onde começar e você está fazendo aí esse tratamento. Concluiu? Começa-se uma nova fase. Então, essa nova fase pode ser o ganho de massa muscular, inserir um exercício novo, começar uma rotina diferente em relação a essas modalidades. Então, é importante a gente ter clareza do que a gente quer a cada fase. Terminou uma fase, a gente começa uma nova fase e ter clareza disso ajuda a saber qual caminho seguir. Por isso que tantas dietas surgem o tempo todo, porque as pessoas elas se perdem em relação ao objetivo, elas não têm clareza. Então, uma hora elas querem emagrecer, mas outra hora elas querem aprender a simplesmente a ganhar massa muscular. Ela não começa e termina um ciclo. Ela de qualquer ser humano que esteja um pouco perdido. Então, você precisa fechar um ciclo para começar outro. Feche um ciclo e comece outro. Essa é a minha sugestão para você aí, finalizando mais um módulo.